O barulho dos talheres batendo nos pratos parou. Todos os olhos na mesa se voltaram para mim. Senti o calor subir pelo pescoço, aquela sensação de estar sendo desnudada em público, exposta como um defeito que todos fingiam não ver até agora. Minha sogra tinha acabado de dizer, com aquele sorriso gelado que ela reservava só para mim: "Você não é da família, meu filho nunca te escolheu." As palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada. Eu deveria ter chorado. Deveria ter abaixado a cabeça, pedido desculpas por existir, saído daquela mesa com dignidade despedaçada. Era isso que ela esperava. Era isso que eu sempre fazia. Mas não dessa vez. Respirei fundo. O ar entrou devagar nos meus pulmões, preenchendo aquele espaço vazio que ela tentava criar dentro de mim há 5 anos. 5 anos de humilhações disfarçadas de conselhos. 5 anos de sorrisos falsos e facadas pelas costas. 5 anos sendo tratada como uma intrusa na vida do homem que eu amava. O silêncio na sala cresceu, pesado como chumbo. Meu marido estava ao meu lado, os olhos fixos no prato, o rosto vermelho de constrangimento. Ele não disse nada. Nunca dizia. Era mais fácil me deixar sangrar sozinha do que enfrentar a mãe. Olhei para ela. Minha sogra estava sentada na cabeceira da mesa, onde sempre se sentava, como uma rainha em seu trono. O vestido azul marinho impecável, o colar de pérolas que ela usava em todas as ocasiões importantes, o cabelo preso em um coque perfeito, que não deixava um único fio fora do lugar. Tudo nela gritava controle, poder, superioridade. O perfume forte que ela usava parecia dominar o ar da sala inteira, como se até o ambiente precisasse se curvar à presença dela. Ela me olhava com aquela expressão que eu conhecia tão bem, desprezo misturado com satisfação. Ela tinha me acertado onde mais doía e sabia disso. Eu podia sentir os olhos dos outros na mesa. O sogro desconfortável, mexendo no guardanapo de linho, como se pudesse encontrar uma saída ali. A cunhada fingindo interesse no celular, mas eu via que suas mãos tremiam levemente. Os tios e primos que testemunhavam mais um capítulo da humilhação pública da nora, que não era boa o suficiente. Alguns desviavam o olhar, envergonhados por presenciar aquilo. Outros pareciam curiosos, esperando para ver como eu reagiria dessa vez. Se eu choraria, se eu sairia correndo, se eu finalmente explodiria. Mas algo dentro de mim estava diferente naquela noite. Não era raiva, não era tristeza, era clareza. Uma clareza cristalina que eu tinha cultivado em silêncio durante os últimos 3 meses, desde o dia em que decidi que nunca mais seria pequena para caber no espaço que ela me dava. Coloquei o garfo na mesa, devagar, o barulho metálico ecoando no silêncio tenso. Limpei a boca com o guardanapo, dobrando-o com calma antes de colocá-lo ao lado do prato. Cada movimento deliberado, cada segundo uma escolha. Não olhei para meu marido, não busquei apoio ou validação. Olhei diretamente para ela, para aqueles olhos que sempre me julgaram, que sempre me acharam insuficiente. E quando falei, minha voz saiu firme, sem tremor, sem medo. Então explique por que ele assinou isso sem você saber. Tirei o envelope do bolso da minha bolsa. Um envelope branco, simples, mas que pesava como uma sentença. Coloquei-o na mesa, bem no centro, onde todos podiam ver. Minha sogra piscou. 1 vez, 2. A máscara perfeita começou a rachar. Vi a confusão passar pelos seus olhos, seguida de algo que eu nunca tinha visto antes. Medo. Ela olhou para o filho, procurando confirmação, negação, qualquer coisa. Mas meu marido também estava olhando para o envelope. E pela primeira vez em 5 anos, ele não estava olhando para a mãe com devoção cega. Estava olhando com algo parecido com determinação. A sala inteira ficou muda. O silêncio agora era diferente. Não era o silêncio da minha humilhação. Era o silêncio da incerteza dela. Eu tinha passado anos sendo a presa. Naquele momento, pela primeira vez, eu não era mais a que sangrava. Era a que segurava a faca. Tudo começou 5 anos atrás, quando eu ainda acreditava em finais felizes e sogras que viravam mães do coração. Conheci meu marido em uma festa de amigos em comum, naquele tipo de noite que parece mágica demais para ser real. Ele era tudo o que eu pensava querer. Atencioso, engraçado, com aquele jeito calmo de falar que me fazia sentir segura. Tinha um sorriso que iluminava o rosto inteiro e uma forma de olhar para mim como se eu fosse a única pessoa no mundo. Nos apaixonamos rápido. Aquele tipo de amor que parece inevitável, como se o universo tivesse conspirado para nos juntar. 6 meses depois, estávamos morando juntos. 1 ano depois, noivos. Eu flutuava em uma bolha de felicidade, planejando o casamento, imaginando nossa vida juntos, escolhendo cortinas e sonhando com o futuro. Ele falava da mãe com tanto carinho, tanta admiração,
Dizia que ela era forte, que tinha criado ele sozinha depois do divórcio difícil, que era a mulher mais importante da vida dele. Eu achava lindo, achava que significava que ele sabia valorizar mulheres. Não percebi que importante e única eram palavras diferentes. Foi quando conheci ela de verdade, a mãe dele. Nossa primeira conversa a sós aconteceu em um almoço, 2 semanas antes do casamento. Ela pediu para me encontrar em um café chique no centro da cidade, daqueles com xícaras de porcelana fina e garçons de colete. Cheguei animada, esperançosa, querendo criar laços com a mulher que seria minha segunda mãe. Tinha ensaiado mentalmente assuntos de conversa, preparado histórias para contar, escolhido uma roupa que fosse elegante, mas não chamativa demais. Ela já estava lá quando cheguei, sentada em uma mesa de canto, com uma xícara de chá pela metade. Sorriu quando me viu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Havia algo frio naquele olhar, como gelo disfarçado de água. Sentei na frente dela e ela me observou por um longo momento antes de falar. Me analisou da cabeça aos pés e eu senti cada centímetro do meu corpo sendo julgado. Meu cabelo estava bom? A roupa era adequada? Tinha algo entre os dentes? Você parece uma menina doce, disse finalmente, mas a palavra doce soou como fraca, como ingênua, como inadequada. Meu filho é especial. Ele merece alguém à altura. Sorri sem jeito, sem saber o que responder, sentindo que qualquer coisa que eu dissesse seria errada. Ela continuou, tomando um gole do chá antes de pousar a xícara com um barulho delicado demais para ser acidental. Espero que você entenda que ele sempre será meu filho antes de ser seu marido. A família vem primeiro, sempre. E quando digo família, ela fez uma pausa significativa. Estou falando da família de sangue, a verdadeira família, aquilo que vem antes de qualquer outra coisa. Deveria ter visto o aviso. Deveria ter percebido que aquela não era uma conversa de boas-vindas, mas uma demarcação de território. Mas eu era jovem, apaixonada, ingênua. Achei que com o tempo ela me aceitaria, que eu provaria meu valor, que o amor do filho dela por mim seria suficiente para me incluir naquele círculo sagrado de família de sangue. Como eu estava errada. O casamento foi lindo, mas até ali ela encontrou formas de me diminuir. Criticou meu vestido 2 semanas antes da cerimônia, dizendo que era muito simples para a família deles, que as pessoas iriam pensar que não tínhamos bom gosto. Sugeriu mudanças que eu não queria fazer, mas acabei fazendo porque meu marido pediu, porque era mais fácil ceder do que criar conflito. Mexeu no cardápio do buffet sem me avisar, trocando as opções que eu tinha escolhido por pratos que ela achava mais sofisticados. Fez um discurso no jantar onde falou por 15 minutos sobre o filho maravilhoso que ela criou sozinha, como se o pai dele não existisse, como se todo o mérito fosse exclusivamente dela. Ela falou sobre os sacrifícios que fez, as noites sem dormir, as renúncias todas, e me mencionou apenas uma vez no final, como a moça que ele escolheu. Não a mulher que ele amava, não a esposa, não a companheira, a moça que ele escolheu, como se eu fosse uma opção entre várias, e não necessariamente a melhor, como se eu devesse agradecer por ter sido escolhida, por ter tido a sorte de ser aceita naquela família tão especial. Mas antes de continuar, quero fazer-te uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. Nos primeiros meses de casados, tentei conquistá-la com uma dedicação quase obsessiva. Fazia bolos e levava para a casa dela, usando receitas que tinha aprendido com minha avó. Ligava para saber como estava, mesmo quando ela nunca retornava minhas ligações. Convidava para almoçar, para tomar café, para qualquer coisa que pudesse nos aproximar. Mandava mensagens carinhosas, perguntava sobre a saúde dela, oferecia ajuda com o que precisasse. Ela aceitava tudo com aquele sorriso frio e educado, mas sempre havia uma crítica embrulhada em papel de seda. O bolo estava bom, mas não tão bom quanto o que ela fazia, e ela fazia questão de me dar a receita dela, como se a minha fosse inferior e precisasse de correção. A casa estava arrumada, mas ela arrumava diferente, melhor, e quando visitava sem avisar, reorganizava minhas coisas para me mostrar o jeito certo. Meu trabalho era interessante, mas não tão importante quanto o do filho dela, e ela sempre perguntava se eu não estava trabalhando demais, se não estava negligenciando meus deveres de esposa. Cada palavra era uma pequena facada, envolta em papel de presente de gentileza. Doía, mas era tão sutil que quando eu tentava explicar para alguém, parecia que eu estava inventando, que estava sendo sensível demais.
A primeira grande humilhação pública aconteceu no aniversário dela, 6 meses depois do casamento. Era um jantar formal, com toda a família estendida, mais de 30 pessoas reunidas em um restaurante elegante. Passei dias planejando o que vestir, mudando de ideia 10 vezes, querendo acertar. O que levar de presente, pesquisando, comparando preços, procurando algo perfeito. Ensaiando conversas na minha cabeça, preparando respostas para perguntas que eu antecipava. Cheguei com meu marido, um presente cuidadosamente escolhido e embrulhado nas mãos. Era uma estola de seda linda, em tons de azul e prata, que eu tinha visto ela admirar em uma vitrine meses antes, durante um passeio no shopping. Tinha voltado sozinha dias depois para comprar, gastando mais do que podia naquele momento, porque queria que ela soubesse o quanto eu me importava. Ela abriu na frente de todos, desembrulhando devagar, dramaticamente, fazendo todos prestarem atenção. Olhou para a estola, passou os dedos pelo tecido e então sorriu. "Que gracinha", disse, "mas eu já tenho várias parecidas. Talvez você possa usar quando for mais velha e tiver eventos importantes para ir." A sala riu, uma risada leve, como se fosse uma brincadeira inocente entre sogra e nora. Mas eu senti a humilhação queimar minha pele como ácido. Senti o rosto ficar vermelho, as mãos suarem, o coração acelerar. Queria desaparecer, sumir, deixar de existir ali naquele momento. Olhei para meu marido, esperando que ele dissesse algo, que me defendesse, que pelo menos mostrasse que percebia o que tinha acabado de acontecer. Ele apenas sorriu sem graça e murmurou: "Mãe, não foi por mal, não foi por mal." Essa frase se tornou o refrão da nossa vida. A desculpa que cobria todas as crueldades. Toda vez que ela me desqualificava na frente de outros, toda vez que fazia comentários sobre meu peso dizendo que eu estava engordando ou emagrecendo demais, sobre minha roupa que nunca era adequada, minha comida que nunca era saborosa o suficiente, meu trabalho que nunca era tão prestigioso quanto deveria, minha família que nunca estava à altura da dela. Não foi por mal. Como se a intenção importasse mais do que o estrago, como se não ter má intenção apagasse o sangue que escorria das feridas. As humilhações se tornaram um padrão tão previsível que eu comecei a antecipar, a me preparar mentalmente antes de cada encontro. Em reuniões de família, ela perguntava quando eu ia dar netos para ela, dizendo que já estava velha para esperar, que o relógio biológico não para, que eu era egoísta por focar na carreira quando deveria estar pensando em família. Quando descobriu que eu tinha sido promovida no trabalho, uma conquista que eu estava tão orgulhosa, comentou na frente de todos que espero que isso não afete seu casamento. Algumas mulheres esquecem suas prioridades quando têm sucesso, e olhou significativamente para o filho, como se eu fosse uma ameaça ao bem-estar dele. Quando cozinhava algo e levava para o almoço de domingo, tentando mostrar que eu sabia cuidar do marido dela, ela provava, fazia uma careta exagerada e dizia: "Interessante. É diferente do jeito que faço", e então servia outra coisa que ela tinha preparado, esvaziando meu prato na lata de lixo bem na minha frente, enquanto dizia que não queria que sobrasse e estragasse. Cada gesto calculado para me fazer sentir inadequada, insuficiente, errada. Ela tinha uma habilidade especial de fazer tudo parecer preocupação maternal. "Você está parecendo cansada. Será que não está trabalhando demais?", dizendo isso enquanto me olhava de cima a baixo, como se eu fosse um projeto mal executado. "Essa roupa é bonita, mas não sei se combina com você. Talvez algo mais discreto ficasse melhor. Meu filho parece mais magro. Será que você está cozinhando direito para ele? Ele precisa se alimentar bem. Você sabe que ele tem metabolismo acelerado." Cada frase plantava uma semente de insegurança que crescia e se ramificava dentro de mim. Eu comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu não era boa o suficiente? Será que não cuidava bem dele? Será que ela estava certa e eu estava sendo sensível demais, dramática demais, interpretando mal tudo? Comecei a me policiar constantemente. A segunda opção sempre. A questionar cada escolha, cada palavra, cada ação. Perdi peso, desenvolvi insônia. Tinha crises de ansiedade antes dos almoços de domingo que eram obrigatórios, mas continuava indo, continuava sorrindo, continuava tentando. Meu marido via tudo e não via nada. Quando eu reclamava, ele dizia que eu estava sendo sensível demais, que a mãe dele era assim mesmo com todo mundo, que ela me amava do jeito dela, que eu só precisava entender o contexto. Quando eu chorava,
E eu chorava muito naqueles primeiros anos. Ele me abraçava e pedia para eu tentar entender que ela tinha criado ele sozinha depois do divórcio traumático, que ele era tudo para ela, que era difícil para ela me compartilhar, que com o tempo melhoraria. Eu engolia as lágrimas e tentava ser compreensiva. Afinal, eu o amava. E o amor exige sacrifícios, certo? Eu repetia isso para mim mesma como um mantra. O amor exige sacrifícios. O amor exige paciência. O amor exige compreensão. Mas ninguém me disse que amor também exige respeito. Que amor sem respeito é só uma prisão bonita. Errado. Os anos passaram e a situação só piorou, como água que vai minando a fundação de uma casa até que ela desmorona. Minha sogra tinha a chave da nossa casa e entrava sem avisar, às vezes quando eu estava dormindo, outras quando eu estava trabalhando. Mexia nas minhas coisas, reorganizava meus armários dizendo que estava ajudando, deixava bilhetes colados na geladeira com sugestões de como eu poderia melhorar a casa. A cortina está empoeirada. O banheiro precisa de uma limpeza mais profunda. Você deveria trocar esse tapete. Está muito velho. Uma vez encontrei minha gaveta de roupas íntimas revirada, peças dobradas diferente, algumas até separadas. Quando perguntei a ela, o coração batendo rápido de indignação e violação, disse que estava procurando algo para emprestar, porque tinha esquecido a dela e achou que eu não me importaria. Afinal, somos da família. Meu marido achou que eu estava exagerando quando contei, indignada, invadida. É só roupa, ele disse com aquele tom que indicava que a conversa estava encerrada. Mas não era só roupa, era invasão, era desrespeito. Era ela marcando território, mostrando que aquela casa, aquele homem, aquela vida ainda eram dela. Eu era apenas uma inquilina temporária, ocupando um espaço que nunca seria verdadeiramente meu enquanto ela estivesse viva. E ela fazia questão de que eu nunca esquecesse disso. O ponto de virada aconteceu 3 meses antes daquele jantar. Foi um dia comum, nada especial. Uma terça-feira chuvosa. Eu estava em casa trabalhando no computador, em uma reunião importante com a equipe, quando ela apareceu sem avisar. Entrou como sempre entrava, como se fosse dona do lugar, usando a chave que eu tinha pedido de volta 3 vezes, mas ela sempre inventava uma desculpa para não devolver. Eu estava no meio da reunião online, com a câmera desligada, mas o microfone aberto, discutindo um projeto importante com meus colegas. Ela começou a falar alto, sua voz cortando o ar como uma serra, reclamando que a casa estava uma bagunça, que eu não cuidava direito do filho dela, que ela não entendia o que ele via em mim, que qualquer outra mulher faria um trabalho melhor. Tentei sinalizar freneticamente que eu estava em reunião, acenando com as mãos, apontando para o computador, fazendo gestos desesperados, mas ela ignorou completamente. Continuou falando, a voz cheia de veneno que não se disfarçava mais de preocupação. No final, quando desliguei a reunião, vermelha de vergonha porque eu sabia que todos tinham ouvido, ela olhou para mim com aquele sorriso que não era sorriso e disse: "Você devia agradecer que meu filho é paciente. Outra mulher ele já teria trocado faz tempo. Qualquer uma das ex-namoradas dele seria a melhor esposa do que você." Algo quebrou dentro de mim naquele momento. Não foi com barulho, não foi dramático, foi silencioso, como um galho que se parte sob peso demais. Não foi raiva, foi cansaço. Um cansaço tão profundo que chegava aos ossos, que infiltrava cada célula. Cansaço de ser pequena, cansaço de me justificar, cansaço de pedir permissão para existir no meu próprio casamento, cansaço de sacrificar pedaços de mim mesma em um altar que nunca ficava satisfeito. Olhei para ela, para aquela mulher que tinha passado 5 anos me fazendo sentir inadequada, e pensei com uma clareza que cortou através de toda a névoa de dúvida: chega, simplesmente chega, não vou mais fazer isso. Não vou mais ser a que se diminui para que ela se sinta grande. Naquela noite, quando meu marido chegou em casa, exausto do trabalho, fiz algo que nunca tinha feito. Não reclamei chorando, não implorei por compreensão, não pedi para ele intervir. Sentei com ele na sala, desliguei a televisão e disse calmamente, olhando direto nos olhos dele, que as coisas precisavam mudar, que eu não era mais a menina insegura que ele tinha conhecido, que eu merecia respeito, que se ele não conseguia me defender da mãe dele, então tínhamos um problema muito maior do que eu pensava, que eu estava disposta a trabalhar no nosso casamento, mas não sozinha, que ele precisava escolher o que era mais importante, ser um bom filho ou ser um bom marido, e que as duas coisas não eram mutuamente exclusivas, mas do jeito que estava, ele não estava sendo nem um nem outro. Ele ficou chocado, completamente chocado. Estava acostumado com a esposa que cedia, que entendia, que se adaptava, que engolia
e seguia em frente, não com a mulher que estava na frente dele, de pé firme, olhos secos, exigindo o mínimo que qualquer ser humano merecia. Discutimos. Pela primeira vez em 5 anos, realmente discutimos com honestidade brutal. Ele tentou usar os argumentos de sempre, como um disco arranhado repetindo a mesma música. Ela é minha mãe. Ela não faz por mal. Você está exagerando. Ela te ama. Só não sabe demonstrar. Mas eu não aceitei mais. Não engoli. Não me curvei. Respondi cada argumento com fatos, com exemplos concretos e detalhados, com a verdade nua e crua que ele tinha se recusado a ver porque era mais confortável fingir que não existia. Listei cada humilhação, cada invasão, cada desrespeito, e no final perguntei: se eu fizesse com sua mãe 1/10 do que ela faz comigo, você aceitaria? Você diria que eu não fiz por mal? Ele não teve resposta para isso. Ficou em silêncio, e naquele silêncio, algo mudou. No final daquela noite, ele estava diferente. Não concordou comigo totalmente. A lealdade de uma vida inteira não se desfaz em uma conversa. Mas algo mudou. Uma rachadura apareceu na lealdade cega que ele tinha pela mãe. Era pequena, uma fissura quase imperceptível, mas estava lá. E fissuras, quando não são reparadas, tendem a crescer. Nos dias seguintes, comecei a agir diferente. Era sutil no começo, mas deliberado. Quando ela ligava 10 vezes por dia, eu não atendia mais. Deixava ir para a caixa postal. Quando ela aparecia sem avisar, eu não abria a porta. Fingia não estar em casa, mesmo que ela soubesse que eu estava. Quando ela fazia comentários venenosos na frente de outros, eu não sorria educadamente e mudava de assunto como sempre fazia. Eu respondia, com calma, mas respondia. Se ela dizia que minha comida estava estranha, eu dizia: que pena que você não gostou, mas eu e meu marido gostamos muito. Se ela criticava minha roupa, eu dizia: que bom que não é você quem vai usar então. Se ela insinuava que eu não cuidava bem do filho dela, eu dizia: ele é um adulto de 35 anos, ele é perfeitamente capaz de se cuidar sozinho, ou você acha que criou um homem dependente e incapaz? No começo, ela ficou confusa, piscava várias vezes, como se não estivesse processando direito o que estava acontecendo. Depois, ficou irritada. A voz ficava mais alta, mais estridente, mais desesperada. Tentou falar com o filho, reclamar de mim, me fazer de louca, me acusar de estar virando ele contra ela. Eu sempre fui uma boa sogra. Ela chorava no telefone com ele. E agora, ela está me afastando de você. Ela está destruindo nossa família. Mas eu tinha plantado a semente da dúvida no meu marido. Ele começou a prestar atenção de verdade, não só ouvir, mas realmente escutar, a ver os padrões que se repetiam. A perceber que talvez, só talvez, sua mãe não fosse a santa mártir que ele achava, e eu não fosse a nora sensível e dramática que ela dizia. Ele começou a se lembrar de coisas, de como a mãe tinha tratado as namoradas anteriores dele, de como nenhuma era boa o suficiente, de como ela sempre encontrava falhas, e percebeu que o problema talvez não fosse comigo. Era com qualquer mulher que ameaçasse o controle dela sobre ele. Foi nessa época que descobri algo que mudaria tudo. Fuçando papéis antigos para organizar nossa documentação financeira, preparando o imposto de renda, encontrei uma série de e-mails entre minha sogra e o contador da família. Eram e-mails que ela não sabia que eu tinha acesso, trocados em uma conta que ela achava que era privada. Ela estava tentando convencer meu marido, através do contador, a colocar os bens dele em nome dela, alegando que era para proteção fiscal, para evitar impostos, para garantir a herança familiar. Mas lendo nas entrelinhas, estava cristalino. Ela queria controle financeiro. Queria garantir que, mesmo casado, ele ainda dependesse dela. Queria poder sobre nossa vida, sobre nossas decisões, sobre nosso futuro. Queria que, se algum dia eu decidisse deixá-lo, ou se ele decidisse se afastar dela, ela ainda tivesse uma forma de manter o controle. Era manipulação pura e calculada, disfarçada de preocupação maternal e planejamento familiar. Imprimi todos os e-mails com as mãos tremendo. Não de medo, mas de algo parecido com vindicação. Finalmente, eu tinha prova concreta. Não era mais minha palavra contra a dela. Não era mais eu sendo sensível ou interpretando mal. Estava ali, preto no branco, a manipulação fria e calculista. Mostrei para ele naquela mesma noite. Coloquei os papéis na frente dele na mesa da cozinha. Ele leu em silêncio, a cor sumindo do rosto conforme virava as páginas. Ficou pálido, depois vermelho, depois pálido de novo. Pela primeira vez, viu a manipulação nua e crua, sem o filtro do amor filial, sem a justificativa do sacrifício maternal.
Não podia mais fingir. Não podia mais dizer que era amor de mãe. Era controle, puro, simples e frio. Era possessividade disfarçada de proteção. Conversamos por horas naquela noite. Ele chorou. Chorou muito. Chorou pela ilusão quebrada, pela percepção tardia de quantos anos ele tinha sido manipulado, pela cumplicidade involuntária em todos os momentos que ele tinha me deixado sangrar sozinha enquanto defendia a mãe. Chorou pela mulher que ele tinha se casado, que ele quase perdeu porque era mais fácil me sacrificar do que confrontar a verdade. Mas também decidiu. Decidiu que precisávamos criar limites reais, limites com consequências, limites que ela não pudesse atravessar com lágrimas ou manipulação. Limites que seriam mantidos, não importa o quanto ela chorasse, gritasse ou tentasse nos fazer sentir culpados. Foi quando tivemos a ideia. Um documento. Legal, oficial, inquebrável, com firma reconhecida e testemunhas. Um documento que transferia o controle financeiro total para nós como casal, que removia qualquer poder que ela tivesse sobre nossas decisões financeiras ou patrimoniais, que estabelecia limites claros sobre propriedade, herança e, principalmente, sobre interferência na nossa vida. Um documento que tirava as chaves literais e metafóricas que ela tinha da nossa vida. Consultamos um advogado especializado em direito de família. Ele fez o documento completo, incluindo cláusulas específicas sobre acesso à nossa casa, sobre decisões financeiras, sobre comunicação e limites de contato. Incluímos até uma cláusula sobre respeito mútuo e consequências para violações. Meu marido leu tudo 3 vezes antes de assinar, sem contar para ela. Pela primeira vez em 35 anos de vida, ele fez algo importante, algo definitivo, sem a aprovação ou conhecimento da mãe. Guardamos o documento em segredo por 3 meses. Sabíamos que o momento certo chegaria. Ela sempre criava momentos assim. Não conseguia se controlar. E esperamos com paciência estratégica. E o momento certo chegou naquele jantar de família, quando ela decidiu, mais uma vez, me humilhar publicamente na frente de todos. Quando ela disse que eu não era da família, que ele nunca me tinha escolhido. Ela tinha acabado de me dar o cenário perfeito, o palco ideal, a audiência completa para a verdade finalmente vir à tona. O envelope estava na mesa. O silêncio era absoluto. Tão denso que parecia sólido. Minha sogra olhou para o papel como se fosse uma cobra prestes a dar o bote. A mão dela tremeu quando se estendeu, mas então recuou. Ela tentou rir, aquela risada nervosa e forçada que não enganava ninguém. Do que você está falando? Que documento é esse? Sua voz saiu mais aguda do que o normal, quebrando nas pontas. O controle perfeito estava escapando e ela sabia. Todos na mesa sabiam. Foi quando meu marido falou. Pela primeira vez na frente da família inteira, ele falou com voz firme e clara. Mãe, é um documento que eu assinei há 3 meses. Estabelece que você não tem mais acesso às minhas contas bancárias, não tem mais chave da nossa casa e não tem mais direito de interferir nas nossas decisões como casal. Também estabelece consequências se você continuar com o padrão de desrespeito com minha esposa. Cada palavra caiu como uma bomba na mesa. Vi copos de vinho sendo colocados devagar de volta na mesa. Vi garfos sendo largados. Vi boca se abrindo em choque silencioso. Vi o rosto dela perder toda a cor, ficando branco como papel. Você fez o quê? A voz dela era um sussurro incrédulo, estrangulado, quase inaudível. As mãos dela agarraram a borda da mesa como se fosse a única coisa impedindo ela de cair. Ele respirou fundo, e eu podia ver que estava custando tudo para ele, mas estava fazendo mesmo assim. Fiz o que devia ter feito há 5 anos, mãe. Coloquei limites. Limites que deveriam sempre ter existido. Você ultrapassou todos os limites que uma mãe deveria ter. Você humilhou minha esposa repetidamente. Você tentou controlar nossa vida financeira, nossa casa, nossas decisões mais íntimas. E eu deixei. Eu fui cúmplice. Eu falhei como marido. Mas não mais. Nunca mais. A sala explodiu em sussurros. Pessoas virando para os lados, comentando em vozes baixas, mas urgentes. A cunhada largou o celular com um baque surdo na mesa. O sogro olhava fixo para a esposa, e pela primeira vez eu vi algo nos olhos dele. Talvez alívio, talvez reconhecimento. Os tios e primos trocavam olhares chocados, mas também alguns que pareciam dizer finalmente, como se todos tivessem esperado por esse momento há anos. Minha sogra se levantou da cadeira bruscamente, a cadeira rangendo e quase caindo para trás. Ela estava tremendo visivelmente agora. Isso é absurdo. Eu sou sua mãe.
Eu sempre fiz tudo por você. Como você pode fazer isso comigo? Depois de tudo que sacrifiquei, que me dediquei, que renunciei pela sua felicidade?" E ali estava, o argumento clássico, o sacrifício como moeda de troca, a devoção como justificativa para controle, como se ter criado um filho desse a ela o direito de possuí-lo para sempre, como se amor maternal fosse uma dívida impagável que justificasse qualquer comportamento. Eu podia ter deixado meu marido responder sozinho. Essa era a briga dele tanto quanto minha. Mas não. Levantei também, pegando o envelope com mãos firmes. Abri e tirei o documento, colocando na frente dela com um movimento deliberado. "Aqui está tudo detalhado", disse com voz calma, mas que carregava todo o peso de 5 anos de humilhação. As tentativas de manipulação financeira com data e hora, as invasões de privacidade documentadas, os comentários depreciativos com testemunhas. Tudo registrado, datado, comprovado. Ela olhou para o papel e então para mim, e pela primeira vez em 5 anos, realmente me viu. Não como a nora inadequada, não como a ameaça ao seu controle, mas como a mulher que ela tinha subestimado completamente. A mulher que tinha sido paciente, mas não fraca, silenciosa, mas não derrotada, submissa apenas enquanto planejava. "Você..." Ela cuspiu a palavra como se fosse veneno. "Você fez isso. Você virou meu filho contra mim. Você destruiu minha família." "Eu não virei ninguém contra ninguém", respondi mantendo a calma, cada palavra medida e precisa. "Eu apenas parei de aceitar ser tratada como se não tivesse valor. Você fez isso consigo mesma quando decidiu que amor de mãe era sinônimo de posse, quando decidiu que respeitar seu filho significava controlar cada aspecto da vida dele, quando decidiu que eu era a inimiga ao invés de ser alguém que o ama tanto quanto você. Talvez até mais, porque meu amor não vem com condições, não vem com preço. Não exige que ele desapareça para me fazer feliz." Ela tentou falar, a boca se abrindo e fechando, mas as palavras morreram na garganta. Olhou ao redor da mesa procurando apoio, validação, alguém, qualquer um que dissesse que eu estava errada, que ela era a vítima. Mas os rostos que a olhavam de volta tinham algo diferente agora. Reconhecimento, compreensão, talvez até alívio. A cunhada tinha lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, e quando nossos olhos se encontraram, ela assentiu levemente. Uma validação silenciosa. Um obrigada não dito por eu ter tido a coragem que ela ainda não tinha encontrado. O sogro desviou o olhar, o rosto vermelho, talvez lembrando dos próprios anos sob o controle dela, das próprias batalhas perdidas. Os primos mais velhos trocaram olhares que diziam: "Finalmente alguém disse, finalmente alguém se levantou, finalmente a verdade veio à tona." Minha sogra pegou a bolsa com mãos trêmulas, quase derrubando. Levantou com movimentos mecânicos, robóticos, e saiu da sala. Não gritou, não fez escândalo, não teve explosão dramática. Simplesmente saiu. A máscara de controle perfeito despedaçada aos seus pés, como porcelana quebrada, a rainha destronada, deixando seu castelo. E de alguma forma, o silêncio da saída dela foi mais poderoso do que qualquer grito poderia ter sido. O sogro levantou e foi atrás dela, mas antes de sair, parou. Olhou para mim e para o filho. Seus olhos estavam úmidos. "Desculpe", foi tudo que ele disse, mas carregava o peso de décadas. "Desculpe por não ter visto antes. Desculpe por não ter interferido. Desculpe por ter sido covarde quando deveria ter sido corajoso." E então, ele saiu também, deixando um silêncio pesado, mas não desconfortável na sala. O resto do jantar foi estranho, surreal. As pessoas não sabiam exatamente como reagir, como retornar à normalidade depois daquilo. Alguns vieram falar comigo, sussurrando apoio em vozes baixas e urgentes, dizendo que sempre souberam, mas não tinham coragem de dizer, que admiravam minha coragem, que precisavam daquele exemplo. A cunhada me abraçou forte, sussurrando no meu ouvido: "Obrigada por ser corajosa. Eu sofro com ela há 10 anos e nunca tive forças para enfrentar. Você me deu esperança." Outros ficaram desconfortáveis, mexendo-se inquietos nas cadeiras e saíram cedo com desculpas sobre compromissos matinais e babás que precisavam ser liberadas. Mas eu não me importei com nada disso. Pela primeira vez em 5 longos anos, respirei livremente naquela casa. Não me senti julgada, não me senti pequena, não me senti inadequada. Me senti inteira, completa, finalmente, livre. Nas semanas seguintes, minha sogra tentou de tudo. Foi um ciclo previsível de manipulação que eu tinha aprendido a reconhecer.
Primeiro veio a raiva, ligações furiosas no meio da noite, mensagens em caixa alta, acusando, ameaçando, exigindo. Depois vieram as lágrimas. Ligou chorando, a voz quebrada, pedindo para o filho reconsiderar, dizendo que estava doente, que ia morrer sozinha, que ele era tudo o que ela tinha. Mandou mensagens longas e dramáticas sobre sacrifício e ingratidão, sobre tudo que tinha feito por ele, sobre como estava sendo tratada após uma vida de devoção. Tentou envolver outros membros da família para fazer pressão. Ligou para tios, primos, amigos antigos, montando uma campanha de coitadinha, de mãe abandonada, de vítima de uma nora manipuladora. Alguns acreditaram, alguns tomaram o lado dela. E tudo bem. Não eram essas as pessoas que eu precisava na minha vida mesmo. Mas o documento estava assinado. Os limites estavam estabelecidos, gravados em papel com força legal. E pela primeira vez na vida inteira dele, meu marido não cedeu. Ele estava firme, não com raiva, mas com clareza dolorosa. Não com ódio, mas com limite. Amor de mãe, ele disse a ela em uma ligação que ouvi em viva voz, porque ele queria que eu ouvisse, que eu soubesse que ele estava me defendendo finalmente. Não vem com condições, não vem com controle. Não vem com desrespeito à pessoa que eu escolhi passar minha vida. Se você não consegue me amar e respeitar minha esposa, então precisamos de distância. E a distância vai continuar até que você entenda isso. Foi doloroso para ele. Não vou mentir sobre isso. Ele chorou várias noites, curvado na beirada da cama, os ombros tremendo. Questionou se tinha feito a coisa certa, se era bom filho, se estava destruindo a família. Sentiu culpa pesada, aquele tipo de culpa que é construída durante uma vida inteira de condicionamento. Mas eu estava lá, não para dizer que a mãe dele era má ou vil, mas para lembrar que amor próprio e respeito mútuo eram fundamentais para qualquer relacionamento saudável. Que estabelecer limites não era abandono. Era saúde, era sobrevivência, era, na verdade, amor verdadeiro, porque amor verdadeiro quer o melhor para a outra pessoa, mesmo quando dói. Com o tempo, as coisas se assentaram como poeira após tempestade. Minha sogra percebeu, lentamente, dolorosamente, que a manipulação não funcionava mais, que chorar e ameaçar não trariam o filho de volta nos termos dela, com o controle que ela estava acostumada a ter. Ela teve que escolher. Continuar na teimosia e perder o filho completamente, ou tentar, realmente tentar, um relacionamento diferente. E ela escolheu, eventualmente, tentar. Não foi rápido, não foi fácil, não foi linear. Começou com um pedido de desculpas formal, em uma carta que recebi 3 meses depois daquele jantar. Não era perfeita, a carta. Ainda tinha justificativas embutidas, ainda tinha um tom de eu fiz o melhor que pude nas circunstâncias. Mas era um começo, era um reconhecimento, mesmo que torto e incompleto, de que algo precisava mudar. Hoje, quase 1 ano depois daquele jantar que mudou tudo, as coisas são diferentes, completamente diferentes. Minha sogra não tem mais chave da nossa casa. Essa foi devolvida oficialmente, em uma reunião mediada, e nunca foi reposta. Ela liga antes de vir e aceita não como resposta quando não é um bom momento. Não faz mais comentários sobre minha aparência, meu trabalho, minhas escolhas. Ou pelo menos, não faz na minha frente. Quando começa a escorregar para velhos padrões, quando eu vejo aquele tom entrando na voz dela, meu marido intervém imediatamente, firme, mas não cruel. E eu não fico mais em silêncio quando algo me incomoda. Não com raiva, não com drama, mas com firmeza clara. Os limites estão estabelecidos e são respeitados. A dinâmica mudou fundamentalmente. E todos, até ela, estão melhor por causa disso. Não vou dizer que viramos melhores amigas. Não viramos. Não temos almoços de meninas ou conversas íntimas ou ligações diárias para fofocar. Talvez nunca viremos esse tipo de sogra e nora. E tudo bem. Não preciso que ela seja minha melhor amiga. Preciso que ela me respeite. E agora, ela respeita. Existe respeito agora, onde antes só havia desprezo. Existe espaço para eu respirar sem sentir que estou sendo sufocada por expectativas impossíveis. Existe reconhecimento de que sou a esposa do filho dela, não uma intrusa temporária na vida dele. E isso é suficiente. Mais do que suficiente. O mais importante, o que realmente importa, é que mudei profundamente.
não apenas no relacionamento com ela, mas fundamentalmente comigo mesma. Durante 5 anos longos e dolorosos, medi meu valor pelo que ela pensava de mim, pelo sorriso de aprovação que nunca veio. Tentei ser perfeita para provar que era digna de estar ali, digna de amar o filho dela. Sacrifiquei pedaços de mim mesma, da minha personalidade, dos meus sonhos, para caber no molde estreito que ela queria. Mas no processo de me tornar o que ela queria, esqueci quem eu era. Esqueci que meu valor não dependia da aprovação dela, que eu não precisava ser perfeita. Precisava ser autêntica. Precisava me respeitar primeiro. Precisava estabelecer limites não apenas com ela, mas com qualquer pessoa que tentasse me diminuir para se sentir grande. Aprendi, com dor, mas aprendi, que silêncio não é paz. É apenas dor engolida que eventualmente envenena tudo. Aprendi que amor que exige que você desapareça, que se torne menor, que silencie sua voz, não é amor, é apagamento, é destruição lenta. Aprendi que perdoar não significa esquecer ou permitir que aconteça de novo. Significa lembrar sem que doa até os ossos e garantir com cada fibra do seu ser que não se repita. Aprendi que, às vezes, a pessoa que mais precisa de limites firmes é aquela que nunca teve nenhum, que sempre conseguiu o que quis com manipulação e controle. Aprendi que estabelecer limites não é crueldade, é amor próprio, é reconhecer seu valor inerente, é dizer ao mundo e a si mesma: eu importo, meu bem-estar importa, minha paz importa, e não vou negociar isso com ninguém. Não importa quem seja. Olho para trás agora, com a distância que 1 ano traz, e vejo a mulher que eu era naquele primeiro almoço com ela, 5 anos atrás. Vejo a menina insegura, ansiosa, que queria tanto ser aceita, que estava disposta a se tornar invisível, que media cada palavra, cada gesto, cada respiração pela reação dela. E sinto compaixão profunda por aquela menina. Queria poder voltar e abraçá-la, dizer que vai ficar tudo bem, que ela vai encontrar sua força. Mas também sinto um orgulho imenso, quase avassalador, da mulher que me tornei. A mulher que naquela noite de jantar, com todos os olhos julgadores sobre ela, respirou fundo, ficou em silêncio por um momento eterno e depois falou. A mulher que não gritou, não chorou, não se rebaixou ao nível do drama. Apenas colocou a verdade na mesa, literal e metaforicamente, e deixou que ela falasse por si mesma com mais eloquência do que qualquer discurso poderia ter. Essa jornada dolorosa, mas necessária, me ensinou que poder verdadeiro não está em gritar mais alto que os outros. Está em conhecer seu valor profundamente e não aceitar menos do que você merece. Está em manter a calma quando outros ao seu redor perdem a compostura. Está em preparar cuidadosamente, planejar estrategicamente e agir com precisão ao invés de apenas reagir com emoção desenfreada. Está em saber, no fundo da alma, que você merece respeito e em não negociar isso com absolutamente ninguém, nem mesmo com a mãe do homem que você ama. Se você está lendo isso agora, se você está ouvindo minha história e reconhece elementos dolorosamente familiares da sua própria vida nela, quero que saiba algumas coisas importantes. Primeiro, você não está sozinha. Milhares, talvez milhões de mulheres passam por dinâmicas tóxicas e difíceis, com sogras, com familiares, com pessoas que deveriam apoiá-las, mas escolhem diminuí-las. Você não é a única. Você não está inventando. Você não está exagerando. Segundo, você não está sendo sensível demais ou dramática demais. Se você sente consistentemente que está sendo desrespeitada, menosprezada, diminuída, provavelmente está. Confie na sua percepção. Confie nos seus instintos. Seu corpo sabe quando algo está errado, mesmo que sua mente tente racionalizar e justificar. Terceiro, nunca é tarde para estabelecer limites saudáveis. Eu levei 5 anos. Talvez você leve menos. Talvez leve mais. Cada jornada é única. O importante não é quanto tempo leva, é começar. É dar o primeiro passo, por menor que seja. Quarto, você não precisa ser cruel para ser firme. Você não precisa gritar para ser ouvida. Você não precisa se vingar para recuperar sua dignidade. Às vezes, na verdade, na maioria das vezes, a maior força está na calma, na clareza, na verdade dita sem emoção exagerada, mas com convicção inabalável. Quinto, encontre seu apoio onde puder. Seja no seu parceiro, se ele estiver disposto a abrir os olhos e ver a verdade. Seja em amigos verdadeiros que validam sua experiência. Seja em terapeutas treinados que te ajudam a processar. Seja em grupos de apoio de pessoas passando pela mesma situação.
Seja em você mesma, no silêncio da sua própria mente, onde você sempre soube sua verdade. Você não precisa fazer isso sozinha, e você não deveria. E por último, mas talvez mais importante que tudo, lembre-se todo santo dia de que você tem valor. Valor inerente, intrínseco, inalienável. Independente do que qualquer pessoa diga. Independente de quantas vezes tentem fazer você se sentir pequena, inadequada, insuficiente. Você tem valor simplesmente por existir, por ser humana. Seu valor não está no que você faz por outros, no quanto se sacrifica, em quão perfeitamente você atende expectativas impossíveis. Seu valor está em quem você é essencialmente. E ninguém, absolutamente ninguém nesse mundo, tem o direito de fazer você esquecer isso. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração de alguma forma. Isso me ajuda imensamente a saber que não falo sozinha no vazio e que estas histórias chegam a quem realmente precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo neste exato momento. Diga o que achou desta história, o que sentiu e o que você teria feito no meu lugar se estivesse naquela mesa. Adoro ler cada comentário com atenção. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós nessa jornada, que nossas vivências importam profundamente e que sempre, sempre há uma forma de recomeçar. Não importa há quanto tempo você está presa. Se você se viu nesta história, se sentiu aquele aperto familiar no peito quando falei das humilhações, das críticas veladas em público, do silêncio cúmplice de quem deveria te defender, quero que saiba com certeza absoluta que você pode mudar isso. Não será fácil, não vou mentir. Não será rápido ou indolor. Haverá lágrimas abundantes, dúvidas paralisantes, medo do desconhecido. Mas do outro lado dessa jornada está sua dignidade recuperada, sua voz finalmente encontrada, sua paz tão merecida restaurada. E vale a pena cada passo doloroso dessa jornada. Vale cada lágrima, cada noite insone, cada confronto difícil. Você não nasceu para ser sombra de ninguém. Você nasceu para ser luz própria, brilhante e inconfundível. E nenhuma sogra, nenhum familiar manipulador, nenhuma pessoa nesse vasto mundo tem o direito de apagar seu brilho único. Lembre-se disso sempre. Todo santo dia, cada vez que alguém tentar fazer você se sentir pequena ou inadequada. Você é inteira, completa, valiosa exatamente como é. Você é suficiente. Você sempre foi suficiente. Você sempre será suficiente. E você merece respeito incondicional. Sempre mereceu. Sempre merecerá. Obrigada do fundo do coração por ouvir minha história até o final. Obrigada por estar aqui comigo neste momento. E lembre-se, grave isso na alma, toda vez que você estabelece um limite saudável e firme, você não está sendo egoísta ou má. Você está sendo profundamente sábia. Você está honrando a pessoa mais importante na sua vida, a pessoa que estará com você do primeiro ao último suspiro, você mesma.